de número 3, ele diz: então o tentador aproximou e disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Nós vemos aqui duas coisas diferentes. Primeiro, ele tenta colocar uma dúvida no coração de Jesus. O diabo, irmão, a Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele tenta nos enganar todos os dias. E o diabo, ele não desiste de lutar contra a nossa vida, contra a nossa alma. O diabo, ele não importa, irmão, se a pessoa, o que a pessoa é, qual a posição da pessoa, a posição de poder aquisitivo, ele não quer saber disso. Ele quer saber que ele quer derrubar aquela pessoa de qualquer maneira. Ele quer ver aquela pessoa na sarjeta, na destruição. Ele quer ver aquela alma destruída, aquele corpo destruído. Mas a palavra diz que ele chega diante de Jesus e tenta colocar, aproxima de Jesus e diz: se és filho de Deus. Ele tenta colocar uma dúvida no coração de Jesus e dizer: se tu és realmente filho de Deus. Aí Jesus, ali naquele momento, ali ouve aquela palavra e ao mesmo tempo o diabo já incita outra palavra diante de Jesus e fala: se tu és filho de Deus, eu sei que o filho de Deus tem poder, e se tu me prova que tu és filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. E ali, Jesus olhando para o diabo, Jesus responde: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí depois o diabo vai e ele não desiste, irmão. Eu falei aqui que ele não desiste. Ele tenta a gente de todas as formas, irmão. Se ele não te pegou aqui, ele tenta te pegar lá na frente. Se ele não te pegar lá na frente, ele te pega lá quando tu virar a esquina lá, ele tenta te pegar. Mas nós vemos aqui que ele diz para o diabo, então levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele diz: se és filho de Deus, atira abaixo, porque está escrito. Aí ele tenta colocar dúvida no coração de Jesus, e Jesus não apega aquela palavra dele para deixar dúvida entrar no coração dele. Ele acredita que ele é filho de Deus, e ele fala assim, ele lança novamente uma palavra para o diabo: nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só de coisas materiais o homem vai viver, mas também ele vai viver da palavra de Deus, de algo espiritual na sua vida. Por quê? Porque nós precisamos alimentar a carne e o espírito. Não adianta eu querer alimentar só a carne, e o espírito fica vazio, irmão. O espírito fica sem Deus. A nossa alma fica sem Deus, fica gemendo. E a Bíblia diz que Jesus estava 40 dias e 40 noites orando, buscando a presença do Senhor. E a primeira coisa que ele olhou, ele falou: já que ele está esse tempo todo, eu vou mandar ele transformar em pão, porque ele está com fome, para que ele possa saciar a carne dele. Mas ainda não tinha acabado o propósito de Deus, de Jesus com Deus. O propósito dele não tinha terminado ali ainda. Ele não podia parar para se alimentar naquele momento. Você já reparou quando nós fazemos um propósito com Deus e o diabo vai tentando de todas as formas nos tirar desta comunhão, desse propósito? O diabo lança a seta, fala uma coisa, fala outra, faz você cair em tentação para que tire você da presença do Senhor. Mas Jesus estava em plena comunhão e o diabo fala: olha, está vendo aí, ó? Então o diabo levou uma cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se é filho de Deus, atira, porque está escrito. Ele falou: atira daqui abaixo, que tu é filho de Deus. Ele já declarou, Jesus já reconheceu, ele viu que Jesus reconheceu que ele era filho de Deus. Eu sou filho de Deus, nem só de pão viverá o homem. Ele falou: já que ele é filho de Deus, então vou usar a palavra agora contra ele. Você sabia que muitas vezes o diabo usa a palavra contra a nossa vida? Para nos acusar? Aí, por que você está fazendo isso? A palavra de Deus diz isso, ó, você não pode fazer isso não. Você não pode fazer isso, tá vendo? Você não pode entrar aí não, olha o que diz a palavra. Só, irmão, você não pode olhar para isso. Olha, irmãos, você não pode olhar para isso não. É tentação.
Não é isso que o diabo às vezes sopra no ouvido da gente? Aí Jesus olha para o diabo dá aquele sermão. E lhe diz: se és filho de Deus, atire abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Ele estava mentindo? Ele estava falando a verdade, falando a palavra de Deus. Salmo 91, né? Que Deus dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, não é isso mesmo? Né? Deus não deixou o anjo para nos servir. Né? O anjo ele não veio para nos servir. Ele estava falando alguma mentira, estava falando a verdade. Mas só que eles estavam querendo usar a verdade para mentira. Quantas pessoas às vezes que usam a verdade para tentar nos enganar, tentar nos dilubrir com palavras enganosas, querendo mentir para a gente, usando a verdade para se transformar essa verdade depois em mentira. Né? E tem um ditado que o mundo diz aí fora, que a verdade ela prevalece enquanto, quer dizer, a mentira prevalece enquanto a verdade não chega. Não é verdade? E ali, enquanto ele estava prevalecendo, ele estava dizendo: ó, mas a tua palavra diz: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde onde tu andares. Jesus sabia disso, irmão. Aí Jesus olha para ele e diz: respondeu também: está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí levou ainda, o diabo ele não desiste, a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe diz: tudo isto eu te darei, se prostrares me adorares. A última tentativa dele. Olha só, materialismo. Tem um ditado que diz que tem duas coisas que derrubam o homem. Vocês sabem, né? Barra de ouro e barra de saia. São duas coisas que derrubam o homem se ele não vigiar. Não é verdade? É o materialismo e a barra de saia, irmão. E aí ele olhou e falou assim: ó, eu te darei tudo isso aqui, ó. Te darei poder, né? Você vai ter poder. Tá vendo esse mundo aqui, ó? Tudo está nas minhas mãos. Eu vou te dar tudo. Quantas vezes o diabo te oferece tanta coisa, irmão? Tem pessoas que dizem assim: o mundo não tem nada a te oferecer. Tem, irmão. O mundo te oferece muita coisa aí fora. Por que se não fosse Jesus falou assim: cada um carregará a sua cruz, renuncie. Jesus manda nós renunciar. Aí Pedro chega diante de Jesus e fala: Senhor, nós largamos tudo. Largamos a nossa pesca, largamos nosso trabalho, largamos nossa família. E o que nós vamos ganhar com isso? Pedro fez essa pergunta para Jesus. E Jesus falou: olha, Pedro, vocês vão ganhar 100 vezes mais do que o mundo está te oferecendo hoje. Vocês vão ganhar 100 vezes mais. Só que o que Jesus estava falando era futuramente, não era no presente. Lá na frente vocês vão ter uma recompensa de tudo que vocês estão passando hoje. Hoje vocês podem não estar entendendo o sofrimento, a dor. O sofrimento, a dor, a situação que você está passando. Hoje você não está entendendo, mas lá na frente você vai entender o porquê eu passei por isso lá atrás. O porquê que eu tive que ser tentado, porquê que eu tive que ser provado, porque muitas vezes eu tive que estar calado, porque muitas vezes Jesus teve que estar em silêncio comigo. Por que muitas vezes Jesus fez esse silêncio comigo? E muitas vezes eu derramei lágrimas, lágrimas e mais lágrimas, e as coisas pareciam que não iam acontecer, as coisas pareciam que não iam surgir na minha vida, Deus parecia que não ia bradar na minha vida, Deus parecia que não ia me dar vitória. Aí Jesus falou: o que eu faço agora tu não sabe, saberás depois. E quando Pedro falou isso, Pedro não estava entendendo, irmão. E a Bíblia diz, irmão, no momento que Pedro ouviu Jesus falar que era 100 vezes mais, Pedro falou: Senhor, para onde eu irei? Aí alguns largaram Jesus. Alguns da multidão que ouviram isso, viraram as costas para Jesus. Alguns disseram: nós te ouvimos em outra ocasião.
e viraram as costas para Jesus e foram embora. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu vai com eles também? Pedro responde: Senhor, para onde eu irei? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Só tu é o caminho, a verdade e a vida. Vale a pena sofrer neste mundo por amor a Cristo. Vale a pena carregar essa cruz pesada. Porque no momento que tu não aguentar, Ele estende as mãos para você. No momento que tu estiver afundando, irmão, como Pedro, Ele vai estender as mãos para você e vai dizer para você: meu filho, você pode andar sobre as águas. Você pode caminhar sobre as águas, porque da mesma forma que eu caminhei, você vai caminhar também. Da mesma forma que eu venci, você vai vencer também. E o que eu quero dizer com esta palavra, irmão? Quando o diabo mostra tudo, o diabo oferece tudo, Jesus no mesmo instante, com aquela visão do reino, que eu li aqui nesta noite, buscar em primeiro lugar o reino do céu. Quando ele começa a ter essa visão de reino, irmão, ele começa a renunciar às coisas do mundo, as coisas que eram oferecidas para a carne, para alimentar a carne dele, as coisas que atentavam a carne dele. Jesus também foi tentado. Jesus sofreu com tentação, mas ele suportou. Ele suportou. Foi necessário, irmão, que ele viesse aqui na terra, se esvaziasse da glória de Deus e viesse viver no nosso meio. Para que o quê, irmão? Como homem, viver no nosso meio, para que o quê? Para que nós venhamos entender que era possível nós chegar diante de Deus. Era possível nós ter comunhão com Deus. Era possível um dia nós morar no céu. Era possível um dia, irmão, nós receber a glória de Deus, as manifestações de Deus na nossa vida. Era possível. Porque talvez se Jesus não viesse, nós íamos imaginar: isso daí é impossível, isso daí é impossível. Jesus falou: não, é possível sim. Tudo é possível ao que crê. Porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Para Deus, irmão. Por acaso haveria alguma coisa impossível para Deus? Talvez aos meus olhos e aos teus olhos é impossível, irmão. É impossível abandonar o mundo, é impossível renunciar a algumas coisas na minha vida. É impossível, mas para Deus não é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Em todas as suas promessas, Deus tem promessa para a nossa vida, Deus tem bênção para a nossa vida. Nós temos que acreditar nas promessas, nas bênçãos de Deus, irmão. E as coisas de Deus é tão interessante que nós conquistamos através do quê? Duas palavrinhas que não pode sair da vida do cristão. Qual é? A fé. A fé. A fé é duas palavras que não pode nunca sair da vida do cristão. Porque qualquer um aí, irmão, pode ter fé. O mundo aí pode ter fé. Mas a fé sobrenatural só vai ter aquele que crê no sobrenatural de Deus. Eu creio, eu posso crer em qualquer coisa, eu posso confiar em qualquer coisa. Mas o sobrenatural é só Deus que pode fazer. O homem, irmão, ele pode fazer um transplante no teu coração, mudar o teu coração, mudar o teu rim. O homem pode fazer um transplante, uma operação na tua vida. Mas o homem não pode fazer o que Jesus faz. O homem troca um coração por outro, mas a natureza da pessoa continua a mesma. Se for um cabo ruim, vai continuar ruim do mesmo jeito. Mas Jesus, quando ele faz um transplante no coração, precisa de corte. Viu? Jesus não precisa cortar ninguém para fazer o transplante no coração. O transplante de Jesus é completo. O transplante de Jesus é totalmente diferente do mundo. Jesus, além de curar, Jesus cura também o lado espiritual. Jesus transforma o homem. Pedro foi um grande exemplo disso. Pedro falou assim: no momento que vieram pegar Jesus, Pedro correu lá, arrancou a espada e na orelha do soldado mau. Aí Jesus olhou para Pedro: Pedro, não é assim. Pedro, quem ferra com ferro será ferido. Jesus foi lá com toda a calma, colocou novamente a orelha no lugar. Sabe o que me chama a atenção disso, irmão? Que muitas vezes o mundo, ele só te acha que tu é alguém
ou só te dá valor quando você tem alguma coisa ou quando você é alguém. Se você não for alguém ou tiver alguma coisa, seu Paulo, o mundo não vai te dar valor. Mas Jesus não. Jesus dá valor. Existiu uma mulher, para me encerrar, existiu uma mulher, e essa mulher ninguém dava valor por ela. Aí pegaram aquela mulher e colocaram em leilão. Nós vamos leiloar ela, porque ninguém queria ela, era uma prostituta, ninguém queria dar nada por ela. Aí colocaram ela lá, e começou, quem dá mais? Um dava, eu dou tanto, outro dá tanto, outro dá tanto. E não saía daquele valor mínimo. E ninguém queria dar mais, e ali o leilorista começou a gritar, quem dá mais? E ninguém falava nada. E ele, não é possível que essa mulher tenha esse valor tão pequeno. E aí alguém entrou lá por trás, sentou no último banco e ficou observando aquele leilão. E aquela mulher sendo desprezada, ninguém queria. Aí quando ele deu o último grito, eu vou dar a última cantada. Quem dá mais? Aí aquele moço levantou e falou, eu dou mais por ela. Eu dou minha vida por ela. Eu entrego a minha vida por ela. O que eu tiver de dar por ela, eu vou dar. O que eu tiver de apresentar para ela, eu vou apresentar, porque eu dou valor para ela. Quando pegaram aquela mulher, levaram diante de Jesus e falaram assim, essa mulher tem que ser apedrejada, porque foi apanhada em ato de adultério. Jesus olhou, olha só, buscar em primeiro lugar o reino do céu. A visão nossa, irmão, tem que ser de reino. Sabia que a visão do cristão tem que ser de reino, irmão Leandro? Irmã Isabel, você sabe disso? Você sabe disso, Júlio? Sabe, Zélia? Sabe, irmão? Você sabe? Você sabe? Você sabe? Sabe? Você sabe? A visão nossa tem que ser de reino, irmão. Se nós ficar com essa visão terrena aqui, nós não vamos receber nada. Agora, se nós tivermos com a visão de reino, como ele diz, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a justiça de Deus. Ah não, a justiça tem que ser com as minhas mãos. Eu posso até buscar o reino, mas a justiça não. Quem tem visão de reino, irmão, ele espera a justiça de Deus. Muitas vezes calado, sofrendo, doendo, gemendo, mas eu estou esperando a justiça de Deus. E no momento certo, irmã Isabel, Deus vai agir. No momento certo, Deus vai operar o milagre. Aí quando eles olharem o milagre que Deus vai operar, eles vão dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas para isso tem que crer. Muitas vezes, irmão, é doído, mas a Bíblia diz o quê? Muitas vezes você quer ler o Salmo 70, que diz, apressa, Senhor, e me socorrer. Mas o Salmo 40 diz o quê? Esperar com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Às vezes, irmã Liliana, o negócio está moendo. Parece que o negócio não vai, Aí Jesus fala, espera com paciência. Que o milagre quem faz é Deus. O impossível quem faz é Deus. Viu, irmã? Às vezes fica corroendo dentro do coração da irmã assim, ó. Aí Deus fala para você, espera mais um pouquinho de tempo. É com paciência que eu vou te dar a tua vitória. É com paciência que eu vou te abençoar. Mas tem que esperar no tempo certo. Porque quando nós esperamos no tempo de Deus, as coisas acontecem da maneira que Deus quer. Mas quando nós fazemos, às vezes a gente está aqui, ó. Deus fala, fica aí. Eu vou ali e já volto. Fica aí. Aí você vê que Deus demorou, que nem um povo fez com Moisés. Moisés está demorando lá. Moisés deve ter morrido já. Como é que é? Vamos fazer uma estátua para nós aqui, ó. Porque Moisés não vai voltar mais não, já morreu. Aí Arão ouviu o povo, viu? Isso é um perigo. Ficar ouvindo todo mundo é um perigo. Viu? Mas é bom quando nós ouvimos Deus falar. Aí ficou lá no lugar. Eles acharam que Moisés estava demorando, aí fizeram aquelas estátuas, aquele bezerro, pegaram o brinco de um, colar de outro, começaram a fazer um bezerro, fizeram o bezerro. Aí depois no final Deus fala, Moisés, desce com pressa, que o povo que tu deixou lá embaixo está se corrompendo. Aí Moisés desce, chega lá, se decepciona com o povo. Moisés pega aqui a
a pedra dos 10 mandamentos, plá, quebra ela de raiva. O povo está, Moisés mandou o povo ficar aqui, aguarda aqui, na hora certa eu vou descer e vou trazer a resposta de Deus. Ah, não vou esperar Deus não, que Deus está demorando muito, eu vou agir com a minha mão, Paulo. Negócio de Deus, o quê? Aí você faz isso aqui, ó. Aí você passa uma prova terrível. Passa uma luta terrível, só porque mexeu esse pé aqui, ó. Deus não mandou. Quem foi que falou para Saul? Samuel foi diante de Saul, vai lá matar os amalequitas lá. Mata todos, não deixa um. Aí lá vai Saul fazer a vontade de Deus, chega lá, tá lá os carneirinhos bonzinhos, bonitinhos, né? Tá lá as cabrinhas bonitinhas, ele, opa, essa aqui eu mato, essa aqui não. Essa aqui eu vou levar para sacrificar para Deus. Aí chega, Deus fala, olha, vai lá Samuel, porque eu já tenho rejeitado Saul, porque ele não fizeste como eu mandei. E ele foi lá, tu fizeste o que Deus fez mesmo, filho, mandou, matou tudo, matei. Aí ele ficou dentro, e que ruído é esse que eu estou ouvindo? O quê? Que isso? É dos amalequitas. Mas Deus não mandou matar tudo. Por que está esses ruídos todos aí? Irmão, quando Deus manda fazer uma coisa, nós temos que fazer. Abaixou e canta de comaná. Quando Deus, irmã Isabel, manda fazer uma coisa, nós temos que fazer. Ai de nós se não fizer, irmão. Nós que queremos compromisso com Deus, queremos algo da parte de Deus, nós temos que fazer aquilo que Deus colocou no coração da gente. Nós temos que ter a certeza que Deus falou conosco. Deus falou comigo e eu vou transmitir aquilo que Deus falou para mim. E quando no momento que ele falou, não adianta, Deus falou que era para matar tudo. Deus rejeitou o teu reinado, porque é melhor obedecer do que? Não adianta, irmão. Sabe qual é o maior jejum? Você sabe qual é o maior jejum? Sabe? Qual é o maior jejum? Sabe? Sabe qual é o maior jejum? Sabe? Sabe qual é o maior jejum? Oração. Não. Sabe qual é o maior jejum? A obediência. A obediência é o maior jejum. Não adianta eu jejuar o dia todinho e não for obediente à palavra. Não adianta eu orar o dia todo e não for obediente à palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. E isso que Saul fez? Preferiu separar o sacrifício, mas não obedeceu aquilo que Deus mandou ele fazer. Né? Deixou os bezerrinhos. Esse é o Paulo. Quando Deus manda falar, manda fazer, o negócio fica estreito. Porque Deus não é o homem, não. O homem, eu e você engana. Eu engano você, você me engana. Mas Deus ninguém engana. Olha o que a irmã falou. Para onde irei? Se eu for lá para o céu, lá tu também está. Não foi? Se eu for lá para as profundezas do mar, lá tu também está. Se eu for para o inferno, lá tu também está. Se eu for para o céu, lá tu também está. E da onde eu esconderei de Deus? Lugar nenhum. Não tem como esconder de Deus. Deus, quando tem um tratar, não tem como eu esconder dele. Não tem como. O negócio é esperar calado e aguardar a providência de Deus, o agir de Deus. Aí quando a vitória vem, aí você vai cantar glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Aí você vai cantar o hino da vitória, porque a vitória é certa. Quando Deus dá a vitória, dá a bênção, é para nós glorificar o nome do Senhor. E a bênção de Deus atinge família, vizinho, atinge todo mundo. A bênção de Deus. Amém? Lembra de Abraão? Sai do meio da tua terra e da tua parentela. Abençoarei que te abençoar e amaldiçoarei que te amaldiçoar. Em tu serão benditas toda a família da terra. Abraão obedeceu a voz de Deus. O que aconteceu? Nós somos abençoados hoje por causa da obediência de Abraão. Amém? Esta é a palavra que eu quero deixar. Nós vamos louvar um hino.
Vitória Deus dará a nós, eu sei. Vitória Deus dará a nós, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus. Pelo seu Paulo, vem aqui, São Paulo, para nós orar pelo Senhor. Você vai erguer a mão aí, nós vamos orar pelo seu Paulo, para Deus dar vitória para o seu Paulo, firmar o seu Paulo na presença do Senhor. Viu, seu Paulo? Muitas vezes o senhor tem vontade de servir a Deus, mas muitas vezes os impedimentos impedem o Senhor. Mas Deus, Ele vai colocar por terra esse impedimento na sua vida, viu? Deus vai te dar vitória, meu Paulo, viu? Porque a gente está orando, estamos buscando a presença do Senhor e eu tenho certeza que Deus vai dar vitória para o Senhor. Viu? Vamos orar por Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, apresentando a vida do seu Paulo nas Tuas mãos. Pai amado, Tu sabe como que ele tem entrado aqui nesta noite, Pai, o desejo de ouvir a Tua palavra, o desejo de ouvir a Tua voz. Pai, começa a colocar por terra todo o mal sobre a vida do seu Paulo, começa a abençoar a vida dele, começa a estender as Tuas mãos sobre a vida dele, confirma, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua obra na vida do seu Paulo, Pai. Pai, é no nome de Jesus que eu coloco as mãos sobre o seu Paulo e profetizo, Pai, esta vitória, Pai. Afirma os passos dele na tua casa, liberta ele de todo mal, liberta ele daquilo, meu Pai, que não provém de ti. Pai, se tu tem uma obra na vida deste moço, que eu creio, que o Senhor começa a fazer a obra na vida dele, Pai, começa a fazer um milagre, porque nós cremos na tua palavra e profetizamos sobre a vida dele em nome de Jesus. Amém. Vem aqui dentro, vou orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, neste momento eu apresento a tua serva nas tuas mãos, Pai. Tu tem me falado nesta noite, Pai, que ela está com, meu Pai, com o coração confuso, meu Pai, o coração corroendo por dentro, mas o Senhor trouxe uma palavra ao coração dela para que ela esperasse em Ti, para ela confiar em Ti e ouvir a tua voz, Pai. É no nome de Jesus que eu creio que Tu vai trabalhar na vida da tua filha, Tu vai abençoar a vida dela de uma forma especial. Deus, eu tenho certeza que a vida dela aqui nesta noite não foi em vão, Pai. Tu trouxe ela aqui nesta noite também, Senhor, para dizer para ela, lá baixo de canta de Comanai, que Tu vai mostrar algo para ela em sonho, Pai. É no nome de Jesus, Senhor, que eu creio que através deste sonho, Pai, lá baixo de canta de Comanai, ela vai entender o Teu ministério, Pai, na vida dela, Pai. Começa a dar algo novo para a tua serva, começa a abençoar ela, estender as tuas mãos sobre a vida dela, abençoando o lar dela, as suas filhas, guardando as suas filhas nesta viagem, Senhor, de retorno. Livra elas, meu Pai, acampa Teus anjos ao redor da vida delas, Pai, abençoa o lar dela, a sua família, a irmã Isabel, a Júlia que está conosco, também a vida de cada um ali dentro daquela casa. Pai, entra com salvação ali dentro, Pai, repreenda todo o mal, Senhor, tanto na vida do irmão Antônio, e abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vai te dar um sonho, irmão, por esses dias, e você vai entender o mistério de Deus. Amém? E Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Deus tem um desenrolar na tua vida que o diabo está lutando para que você não receba a tua bênção. Mas Deus está mandando dizer para você que você vai receber a tua bênção, porque foi Ele que te prometeu. É Ele que falou que vai dar, não foi o homem que falou, viu? Mas o diabo tem lutado muito, muito mesmo, para que você não venha receber. Mas Deus está colocando isso por terra. Hoje vai te dar um sonho, e através desse sonho você vai entender o mistério de Deus. E vai ser por esses dias. Só quero ver você testemunhar depois. Amém? Amém, irmãos? Então não quero ficar aqui nessas palavras. Foi até aqui que Deus tem colocado no nosso coração. Nós vamos orar. Se tiver algum irmão para falar alguma coisa, pode falar, fique à vontade, os irmãos. Mas nós vamos orar, agradecer a Deus. Amém? Amém. Tem alguma coisa para falar, alguns irmãos? Não? Então vamos orar, né? Neste momento, nós vamos orar para agradecer a Deus por esta noite, pela vida da irmã Johnny, pelo seu lar,
para Deus dar vitória para ela também. Convido a irmã Dione para vir aqui no meio aqui, para nós levantar a Deus em oração a favor dela, do lado dela, para Deus dar vitória. A irmã Dione também está esperando.